Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. Sejam bem-vindos ao Futebol 62. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, né? Ajude a gente a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Bom, o Goiás foi eliminado na primeira fase da Copa São Paulo. O time goiano ficou em terceiro lugar, num quadrangular que ainda contava com o Botafogo de Ribeirão Preto, o IAP do Maranhão e a equipe do Desportivo Brasil. O Goiás foi superado aí pelo IAP e pelo Desportivo Brasil e acabou precocemente sendo eliminado da competição. Ou seja, o Goiás não chegou nem entre os 62 melhores times da Copinha de 2022. Este resultado gerou algumas revoltas, né, nos torcedores esmeraldinos, e eu quero fazer esse vídeo, né, eu optei por fazer esse vídeo para comentar sobre este momento da base alviverde, mas eu quero ir além desse resultado da Copinha. Vamos aprofundar neste tema. Olha só, que o resultado foi muito ruim, isso é um fato e penso que indiscutível, né? Não vi ninguém discordar disso. Dizer, por exemplo, que já esperava por isso, ou que está normal, enfim, foi o Goiás ser eliminado logo nessa primeira fase, até porque a primeira fase da Copa São Paulo, com esse aumento que veio ano a ano da quantidade de times, ela foi ficando muito fraca, né? Hoje ela é muito mais fraca do que era há 15, há 20 anos. Então você pega equipes quase sempre, times que têm uma camisa mais forte como o Goiás, pega equipes inexpressivas praticamente na primeira fase. E o Goiás pegou um grupo, o Desportivo Brasil, até um time competitivo, né, um time de empresários, mas o Goiás não deu conta avançar nem mesmo na segunda colocação. Então, o resultado ruim é um fato, mas eu penso que ele é apenas um sintoma. E este talvez seja o grande erro, e é um erro que o Goiás precisa ficar atento neste momento, não ficar combatendo sintomas. O que seria combater sintomas, por exemplo, no caso deste resultado da Copa São Paulo? Chega aqui em Goiânia, dispensa o treinador, dispensa boa parte dos jogadores, reformula o elenco. Aí você está combatendo o sintoma. Não que eu estou dizendo que os jogadores que não tenham qualidade, porventura, tenham que ficar. Acho que isso você pode sim fazer um limpa. Mas a questão não é essa, é por que é que se está chegando com jogadores tão frágeis já no sub-20, né, que é o último grau antes de chegar ao futebol profissional. Se a gente recorrer, vamos buscar outros resultados recentes dessa base. No ano passado, o Goiás tentou jogar um campeonato goiano com a base. O resultado foi pífio. Tanto é que se o Goiás não marca aquele gol com o Vinícius, né, o Vinícius Lopes, contra o Jaraguá, já aos 46 minutos do segundo tempo, lá no Amintas de Freitas, o Goiás tinha sido rebaixado para a segunda divisão goiana, para você ter uma ideia. Então, assim, a base não deu a mínima competitividade ao Goiás quando ele optou por utilizá-la. Vamos buscar uma tentativa de outros resultados. Produção de jogadores, né, que é o principal resultado da base. Ganhar competições tem uma importância, ir bem nessas competições nacionais também tem, mas o principal objetivo da base é entregar jogadores ao time profissional. Buscar aqui um recorte aí de 5 anos. Quais bons jogadores a base entregou ao Goiás? Quais jogadores que, por exemplo, defenderam o Goiás regularmente, eu digo, numa sequência de jogos, na Série A do Campeonato Brasileiro? Você vai encontrar o Carlos Eduardo lá, começando em 2015. 2015 também começou o David. E olha que eu estou adiantando um ano, não estou nem me limitando somente a 5 anos, estou indo a 6 para pegar pelo menos esses dois jogadores. Se você fazer o recorte em 5, os dois estão fora. Mas eles foram forjados, né, nesses últimos 5 anos. Vamos colocar o David, o Carlos Eduardo, o Léo Senna, que já veio com 18 anos praticamente, mas acabou sua formação na base do Goiás, e o Jefferson, lateral esquerdo, né, que também subiu ali por volta de 2016. E quase todos muito questionáveis, né? O Léo Senna um pouco menos,
o David oscilando em alguns momentos de bom desempenho, em outros fracos. Acabou saindo agora de graça lá para o Fluminense. O Carlos Eduardo, que quando estava aqui era muito questionado pela torcida, mas conseguiu, né, ir para o exterior, jogar no Palmeiras, jogar no Atlético Paranaense, sem grande destaque, né, vamos dizer assim. E o Jefferson, né, que sempre foi um lateral muito contestado, inclusive por mim, né, que acho que o Jefferson não é um jogador padrão Série A, né, como ele ficou no Goiás por tanto tempo. O Jefferson tem 140 jogos com a camisa do Goiás. Então esses 4 jogadores foi o que a base produziu no Goiás. Você vai ter outros, mas jogadores que atuaram bem menos, participaram de jogos de campeonato goiano, mas que não conseguiram, né, ser figuras importantes dentro do time esmeraldino, como o Goiás tinha no passado. Jogadores da base que eram importantes para o time. O Goiás, então, este resultado, vamos dizer, resultado de competições e resultado de entrega de jogadores, para o quanto o Goiás gasta, para a estrutura que o Goiás fornece à base, eu considero esse resultado pífio. É um resultado preocupante. Então eu vou voltar aqui ao que eu citava, né? Então você tirar jogadores, tirar treinadores, você combate o sintoma, mas você não combate o problema. E o Goiás precisa combater o problema. Pode combater o sintoma, mas o que necessariamente o Goiás precisa combater é o problema. E o problema é o funcionamento da base do Goiás. A base do Goiás, ela, até como eu disse, por ter um custo-benefício altíssimo, um time que gasta na base o que o Goiás gasta, entregar tão pouco ao profissional, ela precisa ser reformulada. Não há como o Goiás seguir investindo nesse modelo. Ele é muito óbvio que não está dando certo, né? É muito claro que ele não está dando certo. Então, o Goiás, o primeiro passo para mim, profissionalizar a base. Você precisa profissionalizar a base. Você precisa buscar para a base profissionais que entendem de base, que têm experiência na base e que tenham objetivos a cumprir. A base, além de fazer esse trabalho de profissionalização dela mesma, de buscar jogadores com mais competência do que o Goiás vem buscando, a base também precisa ter metas. Você pega uma base, quanto que ela custa? Né? Se for para ela empatar, ela não serve. Quem dirá para perder? Se a base você investir nela um ano, no final do ano ela te entregar só o que você investiu, ela já não serve. Porque quem é que vai ficar um ano inteiro trabalhando para empatar? Então a base precisa dar lucro. Lucro, seja fornecendo jogadores para venda ou fornecendo jogadores para uso, consumo interno, vamos dizer dessa forma. Então a base precisa ter metas, e metas que correspondem ao que é investido nela. O Goiás precisa, olha, em 5 anos, o que é que nós queremos? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Eu quero um jogador padrão Europa, ou 2 jogadores padrão Europa. Eu quero 5 jogadores no padrão grandes clubes brasileiros. Eu quero 10, 15 jogadores para consumo interno. Aí você tem uma meta. Né? Você tem uma meta de produção dentro da base. A base não é uma indústria, como por exemplo você envasar aí óleo de soja, leite, produzir perfume, mas ela é um modo de produção, que é a produção de jogadores de futebol. Então o Goiás precisa, ao meu ver, nestes passos, fazer uma reformulação na base, reformular os critérios de atuação da base, mais do que nomes. Sai esse nome, vem aquele nome, troca esse nome por aquele. Eu acho que o Goiás precisa mudar é o modo de operação. Se essas pessoas que estão aí hoje comandando a base do Goiás, elas têm condição real e capacidade para mudar o modo de operação da base e transformá-la numa base produtiva, tudo bem, não vejo problema nelas continuarem. A questão é por que não fez isso antes, então?
se há essa condição, né? Então, o provável, neste caso, é que não há essa condição. Então, você precisa encontrar pessoas capazes para fazer isso. E o Goiás precisa, ao meu ver, profissionalizar a base. E de verdade, profissionalizar de verdade, no todo, sabe? Não do treinador do sub-13. Ele tem que ser um cara profissional, que entende, que sabe por que está ali. Todos eles. Dele ao treinador do sub-20, aos coordenadores, aos olheiros, aos analistas de desempenho. Todo mundo precisa ter uma grande capacidade, porque o custo é alto e a concorrência é muito grande. Se você não tem essa capacidade, aí você fica investindo dinheiro, como o Goiás está fazendo, e tendo resultados, como o Goiás está tendo. É satisfatório isso? Claro que não. Então essa aí é a minha visão sobre a questão da base alviverde. Mas você, torcedor, fique à vontade para comentar, para expressar a sua opinião, e assim a gente debate por aqui no Futebol 62 os temas do futebol goiano. Tenham todos um excelente restante de semana. Até o próximo vídeo. E se ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal para a gente fortalecer este espaço. Grande abraço.